no coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar, no coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Querido Padre João Francisco, queridos ministros e ministras, queridos romeiros, romeiras, queridas famílias, querido irmão, querida irmã, você que está conectado conosco neste momento, está aí a palavra de Deus. Terminou aquele tempo do ciclo do Natal, nós entramos naquilo que a igreja chama tempo comum, e nesse tempo comum a gente vai pegando sempre algum texto do Antigo Testamento, até do Novo Testamento, às vezes não está conectado com o Evangelho, mas sempre traz uma mensagem importante para nós. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento já era um anúncio de tudo aquilo que Jesus iria realizar, está realizando por todos nós. É bonita a primeira leitura do livro de Samuel. É como se Samuel estivesse contando a história dele mesmo, porque tratava-se da sua mãe chamada Ana, tadinha. Vocês sabem que uma das piores vergonhas pelo qual uma mulher era desprezada no Antigo Testamento era por não poder gerar filho. Hoje em dia o pessoal já casa, já não quer mais filho, né? Às vezes quer cachorrinho só. Mas naquele tempo não. Mulher que não pudesse ter filho era mandada de volta para a casa do pai, entende? Era desprezada, não tinha valor. E essa pobre mulher, vocês viram na leitura, chorando, gemendo, rezando, suplicando que Deus tivesse dó dela. E o pessoal caçoando dela. Era como se a pessoa estivesse já condenada por Deus, né? Mas o que é bonito nessa leitura, e que não era comum naquele tempo, foi a compreensão, o carinho, a prece do seu marido por ela. Ele não a desprezou, ele não mandou de volta para a casa dos pais, ele ficou rezando com a esposa, pedindo a Deus: tenha dó da minha mulher, faça que ela possa ter algum filho. Nada mais, nada menos, Ana gerou e deu à luz o grande profeta Samuel. Abra sua Bíblia, você vai encontrar lá 2 livros de Samuel. Era esse, o filho de Ana e de Elcana, né? Filho de tantas súplicas, de tantos pedidos, de tantas promessas feitas a Deus. E Deus tirou a vergonha dessa mulher. Tanto assim que ela cantou um Magnificat, minha alma engrandece o Senhor, né? Um canto tão bonito, que depois Nossa Senhora vai retomar, quando ficou grávida de Jesus: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, né? Então é uma página muito bonita do Antigo Testamento, que vale a pena a gente reler, mas principalmente eu sublinho essa compreensão, esse amor total, profundo de Elcana por Ana, e a confiança de Ana, que continua suplicando a Deus, insistindo com Deus até alcançar a graça. Essa foi a leitura bonita do Antigo Testamento. O Novo Testamento, o Santo Evangelho de hoje nos conta, minha gente, Jesus começa a pregação pública do reino de Deus para todo mundo, e também ele começa a pedir colaboradores, gente que pudesse colaborar com ele. Viveu quase, cremos, mais ou menos 30 anos ali em Nazaré, feito marceneiro, né? Ajudando a mãe quando a mãe ficou viúva, mas agora ele pendurou todas as tralhas e saiu a anunciar. Foi batizado por João Batista e começou a anunciar o reino de Deus para todo mundo. O reino de Deus está próximo de vocês, né? E o que é interessante em tudo isso, eu penso que esses 3 anos mais ou menos que Jesus pregou missão pela Palestina toda,
por todos os cantos, não só na terra dele, fora da terra dele também, eu diria para vocês que foi uma continuidade do mistério da encarnação. E explico para vocês por quê. Porque a encarnação significou que Deus, o Verbo divino, Filho de Deus, se encarnou, Jesus de Nazaré. Só que essa encarnação, não é mesmo, fazia com que não foi só o fato de ter sido gerado em Maria pelo Espírito Santo, ter nascido, presépio, não, ele foi encarnando, o Verbo divino vivendo em Jesus, foi encarnando a vida de um ser humano, desde o nascimento até a morte. Ele foi assumindo essa nossa natureza humana, às vezes desgrudada de Deus, agora não, agora Deus está dentro da nossa natureza humana, e Ele foi vivendo, sempre em íntima união com o Pai e com o Espírito Santo. Não é só o Verbo divino, é Jesus de Nazaré, homem feito à nossa imagem e semelhança. Ele vive essa experiência de um ser humano conectado com Deus o tempo todo. E é importante então que a gente diz assim, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, até a sua morte na cruz, eram ações não somente dele, Verbo divino, mas eram ações também do Espírito Santo e do Pai do céu. A Trindade nunca se desuniu, não é que o Pai e o Espírito Santo ficaram lá no céu e ele ficou aqui sozinho, não, sempre estiveram agarrados um no outro, porque era a Trindade Santa, um por todos e todos por um, sempre. E é nesse mistério bonito então, que toda a pregação de Jesus, era uma pregação que não podia ser individualista, eu Jesus, popstar, não, era uma pregação da comunidade da Trindade Santa. E aí ele convocava a gente para ser o quê? Entra no meu reino, entra nessa vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entra para viver comunidade. Ser reino de Deus é viver e crescer em comunidade. Nenhum individualista vai entrar no céu, nenhum autorreferencial, autossuficiente, que despreza os outros, orgulhoso, arrogante, vai entrar no céu. É comunidade, é povo de Deus, é igreja. Igreja significa isso, não é mesmo? Povo de Deus reunido. Então Jesus pregou, ou digamos assim, convidou a gente a ser aquilo que Ele era desde toda a eternidade, um só com o Pai e o Espírito Santo. E Ele convida você, convida a mim, venha fazer parte dessa comunidade, já aqui na terra, depois vai ser por toda a eternidade, mas já venha fazer parte comigo, venha viver e crescer em comunidade. E aí é interessante então que Jesus, Ele vai bem na contramão daquilo que é o nosso mundo. O que é o nosso mundo? Eu e mais ninguém, individualismo, competição, arrogância, brigando, quando não brigam com o outro, briga, muitas vezes família contra família, bairro contra bairro, cidade contra cidade, país contra país, não é comunidade. Pior ainda, nós nos dividimos em países, eu sou brasileiro, aquele é paraguaio, aquele é argentino, está o mundo se digladiando, invadindo um ao outro, bombardeando um ao outro, é tudo o que não é Deus, é a negação de Deus, quando nós nos batemos um contra o outro, quando eu não reconheço aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher como ser humano, eu olho e falo primeiro, não, é dessa cor, é daquela cor, é argentino, é grego, é russo, é americano. Nós somos puramente seres humanos, e tomara que conseguíssemos ser todos seres humanos bonitos, independentemente da língua, da religião, do formato da cabeça, da cor da pele, independente, somos seres humanos. Mas ainda a Bíblia vai dizer, e vocês todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, não pelo formato físico, mas pela dimensão profunda de amor que Deus colocou em vocês. E esse amor é que faz com que a gente se atraia um ao outro, com que a gente nunca esteja contente em estar separado, digamos assim, de alguma forma, vivendo de preconceitos uns contra os outros. A pregação de Jesus é aquela pregação, venham comigo, ser fraternos, viver em comunidade,
caminhar juntos, aquilo que o Papa Francisco chamava igreja sinodal. Dá a mão um para o outro, não deixa ninguém para trás, vamos em frente, busca a justiça para que todo mundo tenha o necessário para viver com dignidade, e não alguns tendo tudo e outros tendo nada. Então toda a pregação de Jesus foi nessa linha, gente, de fazer com que a Trindade Santa, onde Ele existia desde toda a eternidade, espelhasse uma humanidade que pertence a um só reino, o reinado de Deus, sem outras divisões do mundo, sem separações de países, sem separações de cidades, de norte, de sul, de leste e de oeste. E foi por esse sonho que Jesus morreu, porque a geração dele não aceitou. Então é melhor acabar com ele, para a gente continuar fazendo competição, matando um ao outro, cometendo injustiça, crimes. Foi por isso que Jesus foi crucificado. E é tão importante que Jesus, quando começa, Ele convida a gente, convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, Ele não pede para a gente só mudar o comportamento moral da gente, sabe? Você está pecando, você está isso, precisa mudar isso. Não é isso. Jesus pede uma conversão da mentalidade, da cabeça da gente, do modo de pensar da gente. Sabe por quê? Porque eu, você, todos nós, nascemos com preconceito. Quem não tem preconceito é quem briga contra o preconceito e não age de acordo com o seu preconceito, senão é preconceituoso, a começar da aparência, da cara, do corpo, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Nós somos cheios de preconceitos, rico, pobre. E Jesus, converta, muda essa ideia, muda essa cabeça. Isso não é reinado de Deus no seu coração, se você vive com esses preconceitos. Eu quero que você seja a imagem da Trindade Santa. Eu quero que vocês transformem a vida de vocês e busquem uma convivência humana, digna entre vocês. Sejam comunidade de pessoas que se amam, que se ajudam, que se unem, que não deixam ninguém para trás. Esse é o reino de Deus, não é mesmo? Porque essa caminhada que nós começamos aqui na terra, se a gente entra pelo caminho de Jesus, aí sim, aí eu posso chegar à vida eterna, porque a minha vida eterna vai ser viver na comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se eu não faço essa experiência aqui, se eu recuso, se eu sou egoísta, a porta vai estar fechada para a gente entrar na comunhão da Trindade Santa. Compreenda isso então, como que Jesus começa, digamos assim, essa trabalho dele, e ele imediatamente faz a experiência. Ele já convida alguns colaboradores, vai lá na beira do lago e convida alguns. E aqui vem uma coisa importante, aquelas primeiras pessoas convidadas, olha o que diz o Evangelho, deixam as suas redes, deixam tudo para seguir o caminho do reino de Deus com Jesus. Isso é simbólico. Por quê? Nós muitas vezes não conseguimos seguir a Jesus porque a gente está enredado, está comprometido, está amarrado a umas redes desgraçadas que nos prendem no nosso egoísmo, na nossa autoafirmação, no nosso, sei lá, não é mesmo? Ideia de que eu sou mais que os outros. E a coisa que a gente mais gosta da sociedade é que haja uma hierarquia, um lá em cima, outro lá embaixo. Isso não é de Deus, não é do reino de Deus. Nós somos todos filhos e filhas iguais entre nós, com a mesma dignidade. Essa divisão em religiões, essa divisão em países, essa divisão toda, se ela significa um preconceito, falta de igualdade, falta de justiça, está longe do reino de Deus. Será que a gente consegue entender isso? Graças a esses apóstolos, graças a essa pregação de Jesus, hoje nós somos cristãos, somos os herdeiros dele. Mas é necessário que no começo do ano a gente já peça: nosso Senhor, deixa eu deixar as redes, certas redes que me amarram na vida, e essas redes são perigosas, elas podem fazer a gente se afogar ao longo do ano, enquanto eu estou amarrado no meu egoísmo, na minha disputa, na minha briga, na minha mágoa, no meu preconceito, na minha polarização, eu sou desse, eu sou daquele. Joga isso para queimar no inferno, manda essas redes para longe de você, tenta mudar a mentalidade.
Tenta deixar essa transformação que Jesus pede de nós. O resto, gente, nossos defeitos nós vamos ter, nossas fraquezas vamos ter, mas quando a gente está seguindo os passos de Jesus, a gente vai crescendo, vai melhorando, vai se purificando. Só quando a gente vive uma vida cristã ou de outra religião, de forma mesquinha, eu sigo umas regrinhas, eu faço umas promessinhas, eu rezo umas Ave Maria, estou legal com Deus. Não está não. E aí vem um ano todo para a gente aproveitar agora. Ano que Deus dá é graça de Deus, é tempo que Deus está dando, é paciência de Deus, é confiança que Deus tem. Meu filho, minha filha vão ser melhores, vou dar mais um ano de vida para eles. E é tão bom a gente aproveitar. Peça a Nossa Senhora então, ela que inclusive reuniu aquela comunidade dispersa de Jesus depois da ressurreição, ela reuniu de volta, colocou todo mundo junto, o Espírito Santo veio lá, fortaleceu aqueles homens, aquelas mulheres, saíram anunciando o Evangelho de Jesus por todo mundo. Que ela nos ajude também a viver um ano de graça, de esperança, de mudança de mentalidade. Deixa aos pés de Nossa Senhora todos os seus preconceitos, mágoas, tudo isso, deixa aos pés dela. Volte para casa limpo de coração e com um desejo muito grande de ser simplesmente uma pessoa humana, à imagem e semelhança de Jesus, Filho de Deus feito homem. Ele ressuscitou. Se nós seguirmos os passos dele, nós também vamos ressuscitar com ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.